Sejam bem-vindos ao meu site Perca o Medo de Dirigir. Espero que você goste do conteúdo que eu estou preparando carinhosamente, especialmente para você. Eu vou te contar um pouquinho da minha história. Desde que eu nasci, eu sempre gostei de carro, porque o meu pai sempre me levou para passear de carro. Desde que eu era bebezinho, ele me levava para passear de carro. Então eu sempre tive esse contato, eu sempre gostei de estar com o carro, né? Então desde cedo eu comecei a me interessar, por volta dos 12 anos aproximadamente, eu comecei a me interessar, a aprender a dirigir. Então o que eu fazia? Eu observava meu pai dirigindo, o motorista de ônibus que eu pegava para ir para a escola e ficava observando, queria saber como é que eles faziam, né? Nessa época, meu pai tinha um carro que ele estava reformando no quintal de casa. O que eu comecei a fazer? Eu via meu pai dirigindo, ia para o carro e ficava treinando com o carro parado. Foram aproximadamente 4 anos fazendo isso. Olha que tempo, hein, gente? Bastante tempo treinando, né? Aos domingos, nós saímos para almoçar na casa da minha tia e o meu pai, depois do almoço, ele ia dormir. O que eu fazia? Eu ia para o carro e ficava treinando. Mais ou menos aos 16 anos, chegou a oportunidade de eu dirigir pela primeira vez. A minha tia tinha uma casa na Praia Grande, onde até eu moro hoje. E o meu primo comprou um carro zerinho, um Corcel 1976, amarelinho. E eu pedi para ele deixar eu dirigir, porque eu já estava treinando há tanto tempo, né? Eu pedi para ele deixar eu dirigir o carro dele. Ele me levou para a praia, que na época a gente podia andar na areia e não tinha movimento, então era um lugar seguro. Ele me levou para a praia e me explicou como funcionava o carro. E eu dirigi pela primeira vez um carro andando, foi uma grande alegria. Quando eu voltei para casa, que eu morava em São Paulo, eu disse para o meu pai que eu já sabia dirigir, já tinha aprendido a dirigir. E pedi para ele deixar eu dirigir o carro dele. O meu pai me deixou dirigir por 2 anos. E ele foi a pessoa mais importante nessa minha história, nessa minha missão de vida. Porque muita coisa que eu aprendi com ele, a paciência, a tolerância, eu aplico hoje com as minhas alunas. Ele foi responsável pela minha educação, pelo meu desenvolvimento e principalmente pela minha missão de vida. No dia seguinte do meu aniversário, ele já me levou numa autoescola para eu tirar a minha habilitação. E quando eu peguei a habilitação, ele me deu um carrinho. Era um Fusquinha na época, né? Mas tudo bem. Daí em diante, eu não parei mais de dirigir. Eu adoro dirigir até hoje. E eu descobri também que eu tinha que eu também gostava de ensinar a dirigir. Porque algumas pessoas já vinham me pedir para eu ensinar, mesmo antes de eu ser instrutora. E em 2002 eu descobri que tinha próximo da minha casa uma escola que tinha um curso que juntava as minhas 2 habilidades, que era dirigir e ensinar a dirigir. Então eu fui tirar a minha credencial de instrutora. Em 2008 eu me mudei para a Baixada Santista e comecei a dar aula nas autoescolas. Mas foi em 2009 que eu realmente encontrei minha missão de vida, que é ajudar condutores habilitados a perderem o medo de dirigir e realizarem seu sonho de independência e autorrealização. Desde então já se vão 6 anos de sucesso, de realização, pois são centenas de condutores, de motoristas seguros, felizes e conscientes do seu papel no trânsito, que é de transformar o trânsito num lugar mais gentil, seguro e compartilhado. Neste ano de 2015, um novo ciclo se inicia. Meu sonho sempre foi ajudar muito mais pessoas, mas da maneira que eu fazia presencialmente, eu estava limitada. Hoje, através do site e os cursos online, eu posso finalmente realizar esse sonho. E o que eu vou entregar para vocês é o resultado do estudo, do conhecimento e da vivência de toda uma vida centrada em desenvolver a habilidade de dirigir. Sejam bem-vindos ao site Perca o Medo de Dirigir. Você no controle da sua direção.